de Deus. Então, quando se aplica no coração em fazer algo para o Senhor, em andar na presença de Deus, em isolar o mundo de perdição e viver uma vida separada do mundo, uma vida na presença do Deus dos céus, do arquiteto do universo, é bem verdade que o inimigo vai se levantar. A alegria do adversário é ver a pessoa na sarjeta, aí nos vícios, nas drogas, nas perdições, nas malas companhias, sendo escravizado pelo inimigo. Mas quando se põe no coração de isolar esta vida de perdição, viver uma vida separada, o inimigo se levanta, né? Você pode ver que mesmo estando na presença do Senhor, as lutas têm sido grandes, as tribulações, situações demasiadamente desesperadoras. Nós enfrentamos a nossa caminhada. Às vezes enfrentamos situações que nos levam a pensar que o Deus dos céus se calou para conosco. Muitos até mesmo pensam assim, mas pregador, o porquê servir a Deus, ser crente e enfrentar tanta luta, tantas pelejas nessa vida? Eu digo aos irmãos, qual é o crente que não tem luta? Qual é o filho de Deus que não enfrenta tribulações? A Bíblia revela, o próprio Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O objetivo é levantar a cabeça e prosseguir a caminhada. Quando Paulo exortava dizendo desta maneira, veja bem, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constante. Aleluia, meu Deus. Isso nos leva a entender que se o nosso projeto é fazer algo para Deus, é dedicar-se na presença do Senhor, é estar na presença de Deus. E enfrentamos lutas, perseguições elevantes do adversário, mas Paulo relata que o nosso esforço na casa do Senhor não é em vão. Você que de repente olha para mim nessa noite e diz assim, pregador, ou seja, irmão João, eu estou diante de uma prova cruel, eu digo para você, aguenta mais um pouquinho de tempo e isso vai passar. Ou tu pensa que Deus não está contemplando esta aflição? De repente eu falo com alguém que nessa noite você olha para mim e diz assim, irmão João, eu acho que Deus não sabe nem o que eu estou enfrentando, engano seu. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece a intenção de cada coração. Ele conhece a luta que nós estamos enfrentando, as tribulações. Mas só de entender que o que nós enfrentamos, há uma recompensa. Para os irmãos terem uma ideia, tudo que nós enfrentamos, se é em relação pelo fato de estar fazendo a obra do Senhor, o nosso Deus tem a recompensa. Nada fica em vão, é levantar a cabeça e acreditar. Quando Deus tem uma promessa, queira Satanás, o diabo ou não, vamos levantar a cabeça, arregaçar a manga e fazer a obra do Senhor, porque Deus tem a recompensa. As lutas, as tribulações que enfrentamos não é em vão. Não se pode pensar em voltar para trás. Quando se depara diante das aflições e pensa assim, eu acho que eu vou parar um pouco, eu vou dar um tempo, depois eu volto. Não faça isso. O objetivo do cristão é baixar. Quem para, Deus amados irmãos, é mesmo que está distante de Deus. Você pode ver que aqueles que foram chamados primeiro de que nós, desde os patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, eles não olhavam para a luta, eles não se curvavam diante das afrontas dos adversários, eles não se intimidavam. Eu sempre digo nas minhas pregações, houve alguns que eram lançados na cova de leões,
mas não se intimidaram. Houve um que foi lançado da ilha grega de Pátio, um local que vai e não tem retorno, mas ele não se curvou. Houve alguns que eram lançados dentro da fornalha ardente. Não desfaleceram, sabe por quê? Conheciam o Deus que ele servia. Alguém de repente olha para mim e diz assim: pregador, tu está falando de coisa lá do início, lá no começo. Não, não. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo, desde o Éden. Desde o princípio, desde o começo, o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus que pelejou pelos profetas é o Deus que peleja ao nosso favor no dia, na época que nós estamos vivendo, caminhando. É levantar a cabeça e acreditar. A promessa quem fez para nós foi o Senhor. Isso vai louvar a Deus. Diante da promessa em que o Deus do céu, o arquiteto do universo, fez para conosco, nós podemos levantar a nossa cabeça e prosseguir a nossa caminhada. Quando Paulo relata, veja bem, portanto, meus amados irmãos, sempre firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço não é em vão, porque Deus, Ele tem a recompensa. Às vezes alguém olha para mim e diz assim: pregador, mas a minha luta tem sido grande, daí a luta passa. A Bíblia diz que tudo passa. Passa céu, passa terra, tudo passará. A única coisa que vai prevalecer é a promessa de Deus, é a palavra do Senhor. Isso não passará. Pregador, mas eu não estou suportando mais. Eu digo para você, no nome de Jesus, aguenta mais um pouquinho, solamente tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Deus vai jogar a barreira por terra. Assim como Ele fechou a boca dos leões para não devorar o profeta Daniel, Ele vai tomar pela sua mão e ajudar a saltar esta muralha. A Bíblia diz que o nosso Deus tem poder nos céus e na terra. Tem poder para fazer leões jejuar, apagar a chama do fogo, abrir o mar vermelho em terra seca. A Bíblia diz que Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Ele tem poder para tomar pelas nossas mãos e em questão de segundo ou minuto Ele pode mudar a história, reverter a página da nossa vida. É levantar a cabeça e acreditar. Não se pode desfalecer, não se pode retroceder. Nós estamos diante de uma promessa. Essa promessa quem fez foi o Senhor. A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus. Não é a luta que tira o cristão da presença de Deus. Nós entendemos que muitos olham para a luta, para as provações, para as pelejas. Eu não me recordo qual é o texto que diz no livro do profeta Isaías. Ele diria: olhai para mim todos os termos da terra e vos sereis salvos. O que está desfalecendo os cristãos na época que nós estamos vivendo? Porque tira o foco do Senhor e começa a focar lutas, pelejas, tribulações, as perseguições. Isso é lícito. E nós estamos vivendo nos últimos tempos aqui na terra. Então o inimigo da nossa alma, o capeta, ele vai se levantar. Mas Paulo relata na carta de Romanos que Deus chama nós para vencer. Portanto, é levantar a cabeça e acreditar. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor. Verdade. Não é em vão o nosso esforço na obra do Senhor. Não desfaleça, não se curve, não se pode intimidar-se diante das afrontas do adversário. Nós temos um compromisso, um propósito, e o nosso propósito, ele é com Deus. E entendendo que o nosso Deus é o maior. Alguém de repente olha para mim e diz assim: pregador, eu acho que Deus se calou, Deus se silenciou para comigo. Não, não. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que o nosso Deus é tremendo. Ele trabalha para aqueles que nele esperam, nele confiam. Se a nossa confiança está no Senhor, podemos levantar a cabeça e prosseguir. Queira o diabo, venha a luta, deixa de vir, o nosso propósito ele é com Deus. Alguém olha para as pelejas, não olhar
para o Senhor. É o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi luta, não foi tribulações, não foi o adversário. Alguém diz para a pregadora: eu não suporto mais. A função do diabo é se levantar. É o projeto dele. É matar, roubar e destruir. Mas se nós meditar, a Bíblia revela e diz que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. E o nosso Deus é o maior. Ele abriu o mar, apagou a chama do fogo, fez as pedras jejuar. Mesmo que você pense assim, é coisa do passado. Não existe coisa do passado. Nosso Deus é o mesmo. Nós estamos vivendo uma época bastante sombria, uma época que traz aí situações demasiadamente desesperadoras, mas o nosso Deus garante a nossa vitória. Quando Deus está no controle, que o diabo, Satanás ou não, as barreiras caem, o diabo bate em retirada, as portas se abrem e até os demônios desaparecem, porque o nosso Deus é tremendo. Ele é Deus de providência, de milagre. Quando Paulo descreve essa exortação, esta recomendação, os irmãos de Coríntios estavam diante de uma situação desesperadora, uma situação demasiadamente desesperadora. Mas Paulo diria a eles: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Eles pensavam em retroceder, jogar tudo para cima e voltar para trás, mas isso não era a promessa do Senhor. A promessa de Deus é prosseguir marchando, não pode parar, ou com ou sem luta. O nosso objetivo é marchar. Você pode ver quando Moisés atravessa o mar juntamente com os israelitas, quando o mar vermelho se abre em terra seca, instantes depois que eles cantaram o hino da vitória, aí veio algumas provações e alguns pensavam em voltar para trás. Moisés fica num desespero e pede a Deus direção. E a Bíblia diz que a voz de Deus soava no ouvido de Moisés, dizendo: diga para o meu povo que marche, diga para o meu povo que caminhe, prossiga. Não é qualquer tribulação elevante do diabo que possa deter um crente que deseja a salvação, a vida eterna, de maneira alguma. Quando a nossa confiança está no Senhor, no Deus dos céus, nada dessa vida possa nos deter, de maneira alguma. Sabe por quê? Quando a confiança está em Deus, quem confia em Deus não se curva diante de qualquer vento. Quem anda com Deus, confia em Deus, não se intimida diante dessa afronta do adversário. Porque nós temos um compromisso, o nosso compromisso ele é com Deus. Aí quando o compromisso do ser humano é com Deus, do homem e da mulher é com Deus, não existe barreira, não existe muralha. Alguém pensa assim: pregador, estou fracassado, eu estou lá embaixo no pó. A Bíblia diz que Deus tem poder para tomar pela mão do fracassado, dar no monturo, erguer ele e fazer dele um verdadeiro campeão. É levantar a cabeça. Nós estamos na presença de um Deus que tem poder nos céus e na terra. Deus que tem poder para quebrar as portas de bronze, despedaçar ferrolho, endireitar caminhos tortos. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus que tem poder para fazer o capeta bater em retirada, as portas se abrir. Ele tem poder para, em questão de segundo ou minuto, se manifestar, tomar pelas tuas mãos e escrever na tua vida uma nova página e provar para você que Ele é Deus. Ele é Deus no céu e aqui na terra também. Ainda que você olhe para mim e diz assim: pregador, será que eu consigo prosseguir diante de uma luta cruel que eu estou enfrentando? Você fala assim: eu estou num deserto de provação que parece não ter fim. É engano seu. A Bíblia diz que tudo passa. Ou Deus te tira do deserto, ou Ele caminha contigo do deserto.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lançados na fornalha ardente, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, a história relata que quando foram olhar, havia uma quarta pessoa que caminhava juntamente com os 3 moços caldeus no fundo da fornalha, e a quarta pessoa tinha um aspecto do Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada revela, meus amados irmãos, em que quando a nossa confiança está em Deus, não existe motivo para desfalecer e nem desanimar, porque na onde pôr as plantas dos nossos pés, as mãos de Deus estão estendidas para nos guardar e livrar do laço de Satanás. Aleluia, aleluia, Jesus. Alguém olha para mim e diz assim: pregador, Valdemir, o inimigo, o diabo planejou uma situação que eu acho que eu não vou escapar. Se você ler no livro de profeta Isaías, capítulo 54, versículo número 17, o profeta descreve dizendo que todas as ferramentas preparadas, arquitetadas, forjadas contra a nossa vida, isso não prosperarão. Se a nossa confiança está no Deus do céu, se nós andamos com Deus, temos intimidade com Deus, temos compromisso com Deus, não existe mérito para se curvar de maneira alguma. Porque Deus, quando está no controle, a vitória ela é nossa. Ainda que você olhe para mim e diz: para mim não tem mais jeito, tem sim. Pregador, minha prova está grande, é engano seu, porque Deus jamais provará alguém o além daquilo que ele pode suportar, né? E no mais, o apóstolo Paulo relata, ou seja, o escritor do livro de aos Hebreus relata, né, que nós não somos daqueles que voltamos para a perdição, se retiramos para a perdição, não, mas daqueles que crêem para a vida eterna. Nós temos um compromisso, nosso compromisso é com Deus, e jamais podemos retroceder, não pode de maneira alguma. Quando nós levantamos a nossa mão ao céu, nós assumimos um compromisso, e o compromisso que nós assumimos é de ser fiel até a morte. Aleluia! Deus é fiel, e Ele não muda, Ele é o mesmo. Então podemos levantar a nossa cabeça e prosseguir a nossa caminhada, né? O tempo, a época que nós estamos vivendo é uma época bastante sombria, que traz desespero, aflição, né? Mas o nosso Deus é conosco. Por onde quer que nós andarmos, aonde pôr as plantas dos nossos pés, as mãos de Deus está estendida. Por que é que nós estamos aqui nesta noite? Não estamos aqui em vão, e nem por uma causa. O Deus de Abraão, Isaque e de Jacó está no nosso meio. Não desfaleça, não desanima, não retroceda, não levante a cabeça. O nosso compromisso ele é com Deus. Não foque a luta, não foque os elefantes do diabo. Olhai para o Senhor e verá que o nosso Deus tem poder para repreender o laço de Satanás, jogar por terra as barreiras, quebrar as portas de bronze, despedaçar o ferrolho, tomar pela nossa mão e nos ajudar a prosseguir a nossa caminhada. Diga aleluia! Quem pode louvar a Deus com alegria? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firme é estar sempre na presença de Deus. Vem a luta, vem as pelejas, vem as tribulações, mas nós estamos firmes. É como o Salmo 125, que confia no Senhor, é como o Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está também em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então vale a pena levantar a cabeça e prosseguir com ou sem luta. O nosso objetivo é vencer, né? Porque quando temos a salvação revelada, nós vencemos. Quando olhamos para o Senhor, a vitória ela é certa. Mas se deixarmos de olhar para o Senhor, aí a luta nos vence. Você pode ver que quando Pedro caminhava em cima das águas, ele caminhava focando ao Senhor. E de repente ele tirou o olho do Senhor e começou a ir para baixo. O profeta Isaías diz: olhai para mim todos os termos da terra e vos sereis salvos. Mas se olhar para a luta, para as pelejas, vai começar a desfalecer.
desfalecer, mas o nosso Deus dá graça para vencer. Nós não estamos em vão na presença do Senhor. Quando Paulo diz sempre firme e constante, né, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço não é vão, porque Deus tem recompensa. A recompensa ela vem de Deus. Você pensa que Deus não tem contemplado a luta, a aflição que tem se enfrentado? Porque o crente ele é provado, né? Se tiver algum irmão ou irmã aqui que está aguardando a vinda do Senhor, e você não sabe nem o que é prova, não tem perseguição, não tem luta, não tem nada, tem alguma coisa errada na tua vida. É. Se eu subir no altar e dizer para mim não tem prova, não tem luta, eu estou errado. Porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas nós fomos chamados para vencer. E essa luta, essa tribulação vai ter uma recompensa. E essa recompensa quem vai lhe dar é o Senhor. Então vale a pena prosseguir. Retroceder jamais. Não se pode se curvar, porque a nossa confiança está no Senhor. E quem confia no Senhor não se curva diante de qualquer vento de maneira alguma. Quer o inimigo, o adversário não, o nosso objetivo é marchar. Pregador, o diabo se levantou, o azar é dele. Pregador, a luta está grande, e aí o azar é da luta também. Nossa é a vitória. O azar do diabo e nossa é a vitória. Fala para Deus. Não se pode, irmãos. Se às vezes alguém pensa assim, mas servir a Deus e passar por tanta luta. Se você olhar o sacrifício de Cristo lá na cruz, no Calvário, você vai ver que a sua luta, a minha luta, a nossa luta não é nada. Se olhar para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, essa lutinha que nós passamos não é nada, não é motivo para murmurar tanto, né? É motivo para agradecer ao Deus do céu. Glória a Deus. Ainda mais que Paulo relata: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Não é ser abundante de qualquer maneira, não. Dá o objetivo na obra de Deus. Sabendo que a luta, se for em relação pelo fato de fazer a obra do Senhor, a recompensa ela vem, porque a obra ela é de Deus. E nada fica em vão. Tudo que se faz aqui é glória a Deus que nós damos na igreja, não ficará em vão, porque Deus tem a recompensa. Quem pode louvar Deus, louva a Deus com a vida. Que o Espírito de Deus fale mais alto em cada coração. Irmãos, há ainda uma recomendação bíblica que está registrada no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios também, né? Capítulo de número 11 e versículo de número 28. Paulo diria, em um culto de Santa Ceia, de grande responsabilidade, Paulo diria: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente ou em pecado está comendo e bebendo para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor que é santo. Paulo ainda diria: por isso é de vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, né? Então a consequência vai vindo. Está aqui na mesa o pão da padaria, o suco da videira, né? O simples pão, um simples suco. Mas quando nós apresentar ao Senhor, não é mais um simples pão, e nem um simples suco também. O pão é transformado na carne de Jesus, no corpo de Cristo, e o suco no sangue do Senhor. Aí não se pode tocar mais de qualquer maneira, tem que estar com a vida preparada, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito de Deus, né? Então Paulo sabia que a Santa Ceia não é para condenação, e que Jesus não veio para condenar, glória a Deus, né? Mas para salvar o que estava perdido. Então, se porventura alguém praticou algo que entristeceu o Espírito de Deus, e a tua própria consciência lhe acusa,
É melhor tu não tocar no corpo do Senhor e deixar para a próxima Santa Ceia. Jesus é amor, Ele dá a oportunidade. Mas sabe de uma coisa? Que nós temos um inimigo, um adversário, um acusador chamado Satanás. E se é ele que tem acusado a tua mente para você não tocar no corpo do Senhor, tu vai pisar na cabeça de Satanás, assentar à mesa e alimentar e saciar a tua alma nesta noite com a carne e o sangue do Senhor. Quem está apto para cear, diga aleluia. Quem está apto para cear,